Que Deus abençoe a todos. Estou aqui nessa madrugada em oração. Eu gostaria aqui de trazer uma palavra rápida para a sua vida, dentro de uma mensagem que Deus tem falado muito ao meu coração. Eu tenho certeza que vai falar na sua. Tem falado ao coração de muitas outras pessoas. É sobre os cultos inaceitáveis. Leandro, cultos inaceitáveis, exato, cultos inaceitáveis. Existem cultos que Deus recebe, existem cultos que Deus não recebe. Um dos grandes exemplos é Caim e Abel. A palavra vai dizer que Deus atentou para a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Existem outros textos que a gente pode trabalhar aqui nessa série de cultos inaceitáveis, mas eu preciso que você preste atenção. É muito sério. Deus leva muito a sério a questão do culto. Porque o culto, a palavra culto, a melhor definição é prostrar-se diante de alguém que é maior do que você. Ou seja, Deus é maior do que nós. Nós devemos nos prostrar. Esse é o grande motivo de um culto. Esse é o grande propósito de um culto. Adorar a Deus em primeiro lugar. Colocar a Deus em primeiro lugar. Nenhum culto deve ser feito para ninguém. Gente, quantas vezes eu errei em dobrar o joelho na igreja e falar o seguinte: Deus, me dá um culto abençoado. Eu sei que você também já deve errar com essas palavras. É claro, as intenções talvez não foram de se colocar outras coisas acima de Deus. É claro, não estou falando que você teve essa intenção, mas a gente precisa ressignificar frases como essa, porque Deus não cultua ninguém. Deus não presta cultos a ninguém. O culto não deve ser um serviço de Deus para as pessoas. O culto é uma oportunidade de ministrarmos ao Senhor, de darmos ao Senhor aquilo que é para Ele. No entanto, cultos inaceitáveis são cultos que não são direcionados a Deus, que não colocam a Deus em primeiro lugar, que não enaltecem, não glorificam, não honram. É exatamente isso, um tipo de culto inaceitável. Eu quero trabalhar em alguns vídeos com vocês aqui. Gente, temos que ressignificar isso. Deus tem que ser o primeiro lugar nos nossos cultos. Deus tem que ser aquele que deve ser adorado. Em muitos lugares Deus não está sendo adorado. Fazem eventos, fazem festas, fazem uma série de coisas, e nada contra festa, nada contra evento, mas infelizmente muitas pessoas estão equivocadas quando o assunto é culto. Deus tem que ser o primeiro, mais honrado, mais citado, mais falado, glorificado, enaltecido, honrado entre nós. Às vezes perguntamos, né, e não estou dizendo também que existe maldade nisso, mas às vezes vem pessoas e dizem assim: e aí, como é que foi o culto? Foi bom, foi ruim? E como se nós tivéssemos capacidade de ficar medindo o culto. Quem deve medir o culto é Deus. E essa pergunta não deve nem ser direcionada a outra pessoa, senão a Deus. Deveríamos sair de toda a reunião de adoração, olhar para o Eterno e falar: Senhor, o Senhor recebeu esse culto? Ou no momento o Senhor está recebendo o meu culto? Isso precisa ser avivado em nós. Essa verdade precisa ser retomada na vida de muitas pessoas, para que não venhamos cair no pecado dos cultos inaceitáveis. Eu vou falar umas verdades em outros vídeos aqui. Ressignifique o seu culto. Não faça culto para outras pessoas. Não faça culto porque você gosta. Não vá para reuniões porque você gosta. No próximo vídeo eu vou falar coisas tremendas aqui baseado no livro de Amós. Que é bênção? Ressignifique em primeiro lugar o seu culto. Na vida nós ministramos, no reino de Deus nós ministramos em três aspectos. Em primeiro aspecto é o principal, que é ministrarmos a Deus. Esse é o principal, esse é o primeiro lugar. E depois tem dois que não são concorrentes. Eles precisam ali combinar-se, eles precisam ali contribuir um com o outro, que é a ministração aos irmãos e a ministração ao mundo. Mas o primeiro lugar é glorificar a Deus e colocar a Deus em primeiro lugar. Mude essa tua mentalidade, que você tem que ir para culto para receber. Você tem que ir para culto para dar, para glorificar e honrar o Eterno, o Deus Todo-Poderoso. Fica com essa palavra nessa madrugada e eu quero falar mais sobre os cultos inaceitáveis.